Política, com Rosiane Carvalho. Muito bem, sempre antes de Reinaldo Azevedo, tem Rosiane Carvalho com destaques de política local, regional e nacional. Começando por novidades no PL, articulações do capitão Alberto Neto. Boa tarde, Rosiane. Oi, Ricardo, boa tarde para você, Thaís, Renan, e boa tarde para todos os ouvintes e as ouvintes da Band News. Eu tenho um bastidor aqui, que eu comece pelo bastidor? Fique à vontade. Olha só, hoje teve uma reunião bem próxima, mas não foi uma reunião de conversa, foi só de proximidade, de presença. O senador Omar Aziz, a professora Maria do Carmo, Alberto Neto, no mesmo voo. O Omar Aziz na primeira fila do voo, a Maria do Carmo na quarta fila e o Alberto Neto entrou. Agora tem fonte em todo lugar, é ótimo, né? Ele viu a cena inusitada, viu o Alberto Neto cumprimentar o Omar Aziz e, na sequência, passou pela Maria do Carmo e falou: minha governadora. É excelente esse bastidor. Agora é o seguinte, esse voo que levou os três hoje para Brasília tem um objetivo da Maria do Carmo. A gente tratou na semana passada, na sexta-feira, na coluna lá no Giro de Notícias, essa informação. A Maria do Carmo tem uma agenda amanhã com o ex-presidente Bolsonaro, encontro a pedido do Valdemar da Costa Neto. E, por óbvio, também a pedido do Alfredo Nascimento, que é a chave, né? Quem abriu a porta do PL para ela aqui no estado do Amazonas, a sua filiação. Então, eles terão um encontro. Lembrando que na semana passada, o presidente Bolsonaro teve encontro com o Alberto Neto, deputado federal, e com dois vereadores de Manaus, estou até adiantando a informação aqui, né? O vereador Rosses e o deputado estadual Péricles. Agora, o detalhe essa reunião da semana passada é que o ex-presidente Bolsonaro tratou o tempo todo de uma candidatura certa para ele, né? Dentro do campo político dele, de apoio dele, contando, portanto, com ele como cabo eleitoral, que é do Alberto Neto. Isso... Exatamente. E para a gente isso não é uma surpresa, porque ele tem demonstrado isso desde a eleição passada, escolheu um nome para trabalhar como um nome a projetar, né, as suas intenções de voto, tentar transferir votos aqui no estado do Amazonas. Deu muito certo na eleição passada, porque o Alberto Neto perdeu a eleição, mas ganhou uma excelente projeção e aparece bem nas pesquisas, né? Então, tem essa questão. Eles também trabalham a ideia de chapa, né? Porque não adianta lançar só um candidato no Senado, então, senão é uma chapa que a gente fala camarão, né? Então, precisa ali de toda uma conjuntura. Nessa ideia de chapa, há convergências de pensamento para que a Maria do Carmo, sim, seja confirmada como candidata ao governo, até esse momento, né? Até esse momento, claro, porque pode haver convergências mais na frente com outros grupos. Isso não seria surpresa também para a gente, né? E para deputado federal, eles trabalham aqui com uma lista interessante, viu? Os dois vereadores do PL, o vereador Rosses, Coronel Rosses, e o vereador Salazar, e também o Alfredo Nascimento, né, presidente do PL municipal, Marcel Alexandre, outro vereador, e há conversas com o ex-deputado federal Pablo, que hoje está sem mandato, mas também pode ser um nome para fortalecer a chapa do PL a deputado estadual. Então, esse é o panorama que nós temos nesse momento no PL. Perfeito. Segundo assunto? Vamos lá. A Coordenadoria das Associações Indígenas do Médio e Baixo Rio Negro encaminhou denúncia à FUNAI, ao MPF e ao AB a respeito de coação a comunidades indígenas e presença ilegal de advogado dentro da terra indígena em Santa Isabel do Rio Negro. Sim, a gente tem um vídeo, né, Thaís Gama, aí, para soltar? Neste caso, com a educação escolar indígena na região do Vale do Javari, que enfrenta falta de material escolar, falta de professores e de estrutura para atender as aldeias da região, inclusive tema que você tratou no Exclusiva, né? Salvo engano, há 2 semanas também, né? E tem mais de mês, eu acho que foi em março ou abril, só que o que acontece, né? Eu até lembrei naquela ocasião que a minha filha, que estuda numa escola paga, né? Ela já estava terminando as provas do primeiro bimestre. A minha filha, portanto, essa semana começa as provas do segundo bimestre, e nesses locais, e não é só nesse local no Javari, em vários locais do estado do Amazonas, as crianças e os jovens indígenas continuam sem aula.
sem aula. Você imaginou, né, as consequências, né, na rotina dessas pessoas, em tudo que envolve tanto a vida das crianças como a vida dessas famílias, dessas aldeias, mas as consequências futuras. Né? Quantos alentos, quantas pessoas importantes, que são crianças que têm variados intelectos também, que nem as nossas nas nossas casas. E nós estamos negando isso para elas, para a família delas, para os povos indígenas e para a gente também como sociedade. É absurdo isso. Né? Nós estamos aqui para começar o mês de junho e as aulas não iniciaram em muitas aldeias. Eu não sei como é que a gente consegue conviver com essa realidade, fingir que isso não está acontecendo. Nós temos o vídeo aí dos povos indígenas lá do Javari? Bom dia a todos. Viemos aqui junto com a liderança e o conselheiro local da comunidade Remansinho, junto também com os alunos estaduais. Viemos manifestar sobre o acontecimento que está acontecendo em nosso território, em nossa aldeia, sobre a questão da SEDUC, que não estamos recebendo apoio federal, governal. Estamos aqui pedindo socorro para a melhoria do nosso povo na questão da educação. A educação, a gente sabemos que ela é direito de todos. Então, é por isso que viemos cobrar. Na mão do cacique está uma carta de anuência diretamente que vai para SEDUC. É uma situação lamentável, né? Até as crianças ali, inclusive tossindo, né? Olha, você lembra, tem uns 2 anos que os caciques de várias aldeias indígenas vieram na Assembleia Legislativa, tentaram conversar, a agenda e não tiveram, né? Assim, eles aproveitaram um negócio tal de uma rifa, né, pro orçamento da Secretaria. Foi algo deprimente de se ver, eu estava lá presente. Isso é muito sério e muito grave. E o pior não é só nessa aldeia. Eu falei com o Bucho Matiz, que é o coordenador da Univaja, ele disse, Rose, em alguns locais já estava atrasado, em alguns locais nem tinha professor, e aí houve uma demissão de professores em várias aldeias, e não é só dos Maiuruna, de Matiz e também de Marubo, e não é só no Vale do Javari, né? É no estado todo. Então, eu acho assim, que é uma situação de urgência, emergência, que a SEDUC precisa prestar atenção e prestar esclarecimentos para a sociedade. SEDUC, porque até este momento não há professor, não há aula para crianças indígenas no estado do Amazonas. SEDUC, a secretaria, o responsável pela secretaria precisa responder. Isso é um constrangimento para o governador Wilson Lima, criado pela SEDUC. É absurdo que façam isso com o governador em pleno ano da COP, né? Que os povos indígenas estão com alta visibilidade e capacidade de alcance de voz. Esse é um ponto. A gente volta nesse assunto em outro momento. Vamos voltar a falar sobre a presença do advogado lá em Santa Isabel do Rio Negro, Rose? Vamos lá. Vamos botar então o vídeo, né? Bom dia, meu nome é Marcos Cedar Catarina, sou do Povo Balé, coordenador da Coordenadoria das Associações Indígenas do Médio e Baixo Rio Negro. Caimbrim, umas 5 das coordenadoras que integram aí a nossa região maior e a nossa federação também, que é a FUE. Então, eu venho aqui relatar um pouco, né, de uma carta de denúncia que nós fizemos em relação ao Dr. Eurico e à empresa Delta Amazônia. Com o intuito de que a Caimbrim faz gestão, né, do projeto de turismo de pesca esportiva de base comunitária no Rio Teia, junto com a associação de base, a ASIACA. Os indivíduos estiveram, né, na comunidade indígena no dia 18 de maio e a empresa Delta Amazon, o responsável, esteve também presente sem a carta de anuência por parte da FUNAI, ou seja, já se tornou um invasor dentro da terra indígena, né? E em relação ao Dr. Eurico também, né, que vem aliciando as comunidades e vendendo sonhos e delírios, dizendo que outro projeto de turismo vai acontecer na região, sendo que já acontece o outro projeto de turismo, que é a qual a Caimbrim, coordenadora, faz parte, junto com a associação ASIACA, né, que já fizeram todo o seu processo e já está em andamento, faltando apenas a conclusão, que nos próximos dias vai estar saindo. Aí, Rosimar Zedan, Catrine. Muito bem, olha, essa é uma denúncia dos povos do Médio Rio Negro. A gente apurou, tentou ouvir os vários lados que estão colocados nessa denúncia, que, como a gente falou, é uma terra indígena demarcada. E isso é um problema que parece simples, mas ele é muito comum e ele tem consequências também perversas com os povos indígenas. Por quê? Porque causa conflito entre eles e é quase até uma estratégia, muitas vezes, utilizada por grupos externos para que as organizações
organizações indígenas que tanta dificuldade têm de se estabelecer para a defesa dos direitos indígenas e defesa dessas populações sejam fragilizadas. E em um momento mais na frente, é muito comum que essas pessoas ou empresas digam: essa organização, esse indígena não responde por eles. Porque eles já fazem um outro tipo de abordagem, conflitos e cooptação. Vocês conseguem observar bem isso que está acontecendo lá na terra indígena Soares, em Altazes. É bem parecido, o enredo é semelhante. Bom, a gente tentou resposta aqui dessas outras organizações, que eles falam que eles fizeram a denúncia para vários órgãos também. Então, o Ministério Público Federal respondeu para a gente da seguinte maneira, que a denúncia de coação, interferência no projeto básico comunitário da TI Rio Terra, recebida pelo Ministério Público Federal, foi incluída no âmbito de um procedimento administrativo cuja apuração está em andamento em ofício de atuação na área de povos indígenas e comunidades tradicionais. A Coordenadoria Regional da FUNAI do Rio Negro, a coordenadora, melhor dizendo, que é a Dadá Baniwa, disse que encaminhou a denúncia para a FUNAI, que o procedimento é que não há um prazo para retorno ainda. A FUNAI Brasília disse que também não deu retorno para reportagem, o IBAMA de igual forma e a OAB de igual forma. A gente tentou de várias maneiras entrar em contato com esse advogado, consultamos o site da OAB, não há contato dele, consultei fontes na OAB, ninguém tem um contato dele. É isso, gente. Rosiane Carvalho, que volta amanhã. Até a próxima. Até. Aqui é